A paz do Senhor Jesus, meus irmãos da Igreja de Jesus Cristo. Eu vou falar sobre o sacerdócio universal do crente, mas antes vou fazer uma introdução histórica sobre o modo como o sacerdote passou a ser, na Igreja Católica, uma figura mediadora entre Deus e os homens. Remonta então à Idade Média, quando os sacramentos foram instituídos, e eles foram realmente definidos como sete somente no século XII, e entre estes sacramentos temos o da Eucaristia, considerado pelo próprio Tomás de Aquino como um sacramento central, que para ele convergiam então todos os demais sacramentos. Tão importante que deste sacramento depende também a própria salvação da humanidade. Como ele foi considerado uma repetição do sacrifício de Cristo, ele passou então a exigir a presença que a Eucaristia fosse ministrada por um sacerdote. Bom, os demais sacramentos que nós conhecemos e sabemos, dos sete, são o batismo, a confirmação ou a crisma, a reconciliação ou penitência, a unção dos enfermos, o matrimônio e a ordem eclesiástica. Todos estes sacramentos, se nós observarmos, eles vão exigir, então, a participação de um sacerdote. E, no caso do sacramento da ordem, nós temos na Igreja Católica uma hierarquia já bem estabelecida, onde nós temos, então, a figura de um Papa, mais de 200 cardeais, mais de 5.000 bispos, mais de 400.000 padres e em torno de 40.000 diáconos. Então, você veja aí que nós temos uma estrutura muito bem montada. A estas pessoas são concedidos, então, poderes eclesiásticos especiais. Tirando o diácono, os demais, os sacerdotes, todos eles têm funções exclusivas e que são os responsáveis por ministrar a graça de Deus dos sacramentos. Então, a conclusão que nós chegamos é o seguinte, que os sacramentos eles se tornam um canal da graça de Deus e dependem da figura do sacerdote. Pois bem, como resultado de tudo isso, nós temos, de um lado, a hierarquia a hierarquia sacerdotal, que impõe poderes especiais aos sacerdotes, e de um outro lado, os fiéis que dependem absolutamente da figura do sacerdote para que eles alcancem, inclusive, a salvação. Por quê? Vamos imaginar a seguinte questão. O sacramento da Eucaristia, ele é um sacramento central e sem o qual a humanidade não alcança a salvação. Por quê? Como se chega a essa conclusão? O homem, para ser batizado, ele precisa de um sacerdote. Depois, para ser crismado, ele precisa de um sacerdote. Depois, para que ele possa confessar os seus pecados, ele precisa, então, do sacerdote, que vai ouvir os seus pecados, vai determinar uma penitência e vai estabelecer, então, ali o perdão dos seus pecados. Para, então, que ele possa agora participar da Eucaristia, nós temos novamente a exigência da participação do sacerdote. Então, dessa forma, nós observamos que a própria salvação do homem depende dos sacramentos que dependem da figura do sacerdote. Por quê? Porque se o homem ele não recebe batismo, se o homem ele não recebe o perdão dos seus pecados e ele não participa da comunhão com Deus, como ele então poderia ser salvo? Então, vejam só que no modo como foi estabelecidos os sacramentos pela Igreja Católica, o sacerdote passa a ser uma figura indispensável à salvação do crente. Essa questão vem a ser alterada a partir do século XVI com a Reforma Protestante, e no caso apenas para a Igreja Protestante, mas nós vamos falar sobre isso na próxima oportunidade. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até lá!